Paz bem, salve Maria. Fala com você aqui, Leonardo, fundador da Missão dos Guerreiros da Imaculada. Queria partilhar com você a mensagem de Nossa Senhora, mensagem essa, que é um livro aprovado pelos padres, pelos bispos e pelos nossos papas da igreja. Quero trazer essas verdades de fé para o teu coração. Tempo tão difícil de fé. Eu quero falar em especial para os consagrados. Você que é filho consagrado de Nossa Senhora, através do Tratado de São Luís de Montfort. Quero despertar você. E eu vim hoje fortalecer com a palavra de Nossa Senhora. E a palavra de Nossa Senhora diz assim para nós hoje. Escuta bem, preste atenção e acolha a mensagem da tua Rainha do Céu, a apóstolo dos últimos tempos. Hoje celebrais a memória litúrgica do meu coração imaculado. É a vossa festa, meus prediletos filhos a mim consagrados. Fostes escolhidos por mim e chamado a fazer parte do meu exército vitorioso. Fazei parte de minha propriedade. Tenho um grande desígnio sobre vós. Esse meu desígnio vos foi revelado em todos os seus pormenores. Ele deve aparecer agora perante a Igreja e a humanidade em todo o seu esplendor, porque estes são os tempos da vossa maturidade e do vosso testemunho público. Mostrai-vos a todos como os meus consagrados, como os apóstolos desses últimos tempos. Quero pegar um pouquinho do tratado. Você vê a confirmação. Nossa Senhora, ela deu essa mensagem ao Padre Gobi. Padre Gobi foi agraciado por Deus de receber a locução, a escuta das mensagens de Nossa Senhora. E ela vem formar um exército nos últimos tempos, um exército consagrado e disposto a salvar almas. De tempo esse, também está num tratado. O tratado é escrito com um santo chamado São Luís de Montfort. O Tratado de São Luís ficou 130 anos escondido, preso. O demônio não queria que fosse revelado, mas no tempo oportuno foi revelado para os tempos agora. Então o nosso Papa João Paulo II ele propagou muito o Santo Rosário e o Tratado de São Luís de Montfort. Então nesse livro do Padre Gobi, a própria Virgem Maria vem nos relatar o Papa do meu coração. Então ela fala do Papa do coração dela, que é João Paulo II. Uma parte dessa mensagem dela diz bem assim: o meu coração imaculado é ferido ao ver como, ao seu redor, se difunde o vazio e a indiferença, a contestação por parte de alguns dos meus pobres filhos, bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis, ao ver a soberba, oposição ao seu magistério. E por isso que hoje a minha igreja é dilacerada por uma profunda divisão, é ameaçada pela perda da verdadeira fé, invadida pela infidelidade que se torna cada vez mais maior. Quando esse Papa tiver cumprido a missão que Jesus lhe confiou e eu descer do céu para acolher o seu sacrifício, todos sereis envolvidos por uma densa treva de apostasia que se terá tornado então generalizada. Nossa Senhora está falando depois que o Papa João Paulo II morrer, na igreja aconteceria uma grande apostasia declarada e não tinha mais como recorrer. Ela fala generalizada, em geral. Só permanecerá fiel o pequeno resto que, acolhendo nesses anos o meu convite materno, deixou encerrar um refúgio seguro do meu coração imaculado. Será esses pequenos restos fiel, preparados e formados por mim, que terá a missão de receber Cristo, que voltará a vós na glória, dando assim nisso a nova era que vos espera. Então Nossa Senhora, ela nos revela isso no dia 8 de janeiro de 1991, no Tratado de São Luís de Montfort. Ela vem falar desses apóstolos dos últimos tempos.
E ela diz assim: mas quem serão esses servidores, esses escravos filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chama abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Flechas agudas na mão de Maria, toda poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, e bem colocados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte, para os pobres e os pequenos, o bom ardor de Jesus Cristo, para os grandes, os ricos, os orgulhosos do mundo, um ardor repugnante de morte. Serão nuvens travejantes, esvoaçados pelo ar, ao menos sopro do Espírito Santo, que sem apegar essas coisas algumas, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brado contra o mundo. Fustigarão o demônio e seus esquazes, e para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de dois gumes da palavra de Deus. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar a vitória gloriosa sobre seus inimigos. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas da sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e da caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o santo evangelho, e não pela máxima do mundo, sem se preocupar em fazer opção de pessoas algumas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de dois gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita o crucifixo, na esquerda o rosário. No coração o nome sagrado de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que ao divino, suscitado por Maria, e obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos indólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá isso? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-se, orar, suspirar e esperar. Então, o tratado é profético. São Luís escreveu isso há muitos anos atrás, em 1714, se eu não me engano. E concluo com você para que você entenda esse mistério de amor. Olha, como os apóstolos dos últimos tempos, deveis anunciar com coragem toda a verdade da fé católica, proclamar com força o Evangelho, desmascarar com decisão as perigosas heresias que se marcaram de verdade para melhor enganar as mentes e afastar assim da verdadeira fé um grande número de meus filhos. Como apóstolos dos últimos tempos, deveis o povo com o poder dos pequeninos, a soberba força dos grandes e dos doutos, os quais, seduzidos por uma falsa ciência e pela vanglória, despedaçaram o Evangelho de Jesus, propondo desse uma interpretação racional, humana e totalmente errada. Chegaram os tempos preditos por São Paulo, em que muitos anunciam doutrinas falsas e estranhas. Assim corre atrás dessa fábula e muitos afastam da verdadeira fé e do Evangelho verdadeiro. Como apóstolos dos últimos tempos, filhos, deveis seguir Jesus pelo caminho do desprezo do mundo e de vós mesmos,
da humildade, da oração, da pobreza, do silêncio, da mortificação, da caridade, de uma união mais profunda com Deus. Sois desconhecido e desprezados pelo mundo e por aqueles que vos rodeiam. Frequentemente opõem-se a vós e sois marginalizado e perseguido, porque esse sofrimento é necessário para que vossa própria missão se torne fecunda. Como após os últimos tempos, deveis agora iluminar a terra com a luz de Cristo. Mostrai-vos a todos como os meus filhos, porque eu estou sempre convosco. A fé seja a luz que vos ilumine nesse dia de apostasia e de grande escuridão, e sua voz consuma o zelo pela glória do meu Filho Jesus. Nesses tempos em que a infidelidade está tão difundida, como os apóstolos dos últimos tempos, é a vós que compete realizar a segunda evangelização, tão pedida pelo meu Papa João Paulo II. Evangelizai a Igreja, que se afastou do Espírito de Cristo, se deixou seduzir pelo Espírito do mundo, que penetrou nela profundamente, a invadiu totalmente. Evangelizai a humanidade, que voltou a ser pagã, depois de quase 2000 anos desde o primeiro anúncio do Evangelho. Evangelizai todos os homens que se tornaram vítimas dos erros, do mal, do pecado, que se deixou arrastar pelo vento impetuoso de todas as falsas ideologias. Evangelizai os povos e as nações da terra, mergulhada nas trevas da negação prática de Deus, ao mesmo tempo que se prostram ao culto do prazer, do dinheiro, da força, do orgulho, da impureza. Chegaram aos vossos tempos, queridos filhos escravos de amor, e eu vos formei nesses anos, para que possais dar agora a vossa forte testemunho de discípulos fiéis a Jesus, até o derramamento do vosso próprio sangue, quando de toda parte da terra, todos vós, minhas pequenas crianças, destes esse testemunho de apóstolo dos últimos tempos. Então, o meu coração imaculado terá o seu maior triunfo. Então, quero deixar essa mensagem no teu coração, para que você entenda que os escravos de amor nasceu no coração de Nossa Senhora, para nos dar em sacrifício ao coração de seu Filho Jesus, pela tamanha ferida e frieza de fé que está no mundo, inclusive dentro da igreja. Então eu peço a você, filhos amados da igreja, batizados da igreja, leia o tratado, tenha conhecimento do tratado, busque através da Virgem Maria, porque ela é a resposta nos últimos tempos. Paz e bem, Deus o abençoe, e nós continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado em vossas vidas. Paz e bem.